quase 8 anos em Irauçuba, um trabalho muito abençoado, com muitos irmãos, e na direção de Deus o senhor foi convidado, ou na verdade foi também uma permuta consensual, né? Porque foi o senhor conversou com o pastor Edmundo Marreira, né? Que era o pastor do Novo Oriente, isso lá em dezembro do ano de 1994, quando o senhor foi para Novo Oriente. Fale para nós, fale para aqueles que lhe ouvirem, como foi o senhor voltar mais uma vez para a sua região, a região da parentela da sua esposa, Novo Oriente, que também era um trabalho novo, né, que havia sido emancipado ainda no pastorado do pastor José Freire, em 71, né? Como foi o senhor voltar para Novo Oriente, a região do sertão dos Inhamuns? Deixar Irauçuba e ir para Novo Oriente. É isso? Isso. Então, eu já estava em Irauçuba, já se aproximando de 10 anos, não é? Aí eu senti desejo de voltar para, como se diz, para onde eu comecei. E perguntei se o pastor Edmundo queria perguntar comigo. Ele aceitou com todo prazer. E nós perguntamos. Eu saí de Irauçuba, já com 8 anos ou mais que trabalhava lá, e fui para Novo Oriente. E o Edmundo veio para Irauçuba. Aí ele não deu certo com o povo. Mas Novo Oriente me recebeu com alegria e Deus confirmou a minha ida para lá. Compramos um terreno para tirar a igreja que era no centro da cidade, na principal rua da cidade, onde a rua que fazia uma feira. E eu fiquei muito incomodado com aquilo, porque dia de culto, eu cheguei um dia para a escola dominical e tinha uma ruma de saco, um monte de saco de feijão que o pessoal trazia para vender na porta da igreja. E eu cheguei, fiquei assim, parado. Digo, como é que eu vou mexer com isso, meu Deus? Eu não quero desgostar ninguém, eu não sou de desgostar ninguém. Aí o dono do saco, na porta da igreja, aqui. Na calçada da igreja. Sim, na calçada mesmo, tomando tudo. Aí o dono do saco chegou e disse: o senhor é o pastor daqui dessa igreja? Sim, senhor. E eu estou querendo entrar, mas esse monte de saco mais, da altura de um ombro mais alto, e o que eu vou fazer? A feira lá era aos domingos, né, pastor? Era aos domingos. Domingo. E nada de porco. Aí os porcos ficavam comendo aquele milho, aquele feijão que caía, farinha e tudo. Era um ambiente muito ruim. Aí eu digo, meu Deus do céu. E quando chovia, aí alagava tudo. Eu digo, não dá. Nós temos que tirar esse trabalho daqui. Foi onde nós fizemos, lá no alto, lá fora. E interessante é que os crentes concordaram. Eu digo, irmão, nós precisamos tirar esse trabalho daqui. Mas tirar o trabalho do centro da cidade para botar lá com a ponta de alto lá. Não. Mas eu mostrei, esclareci que era necessário e que o trabalho não podia. Nós tínhamos que construir um templo lá nesse terreno que eu adquiri, lá onde está hoje o templo. Templo grande, bonito, coisa maravilhosa. Aí o pessoal fica tudo alegre. E o que acontece? É que um crente, auxiliar do trabalho, foi quem comprou o templo para levantar um prédio. Hoje é um hotel lá. E embaixo armazém, eu armazém para hospedar a gente. Aí deu certo, não é? Deu certo. A igreja fica lá, estava apertada, não tinha para onde se estender. E lá, terreno aí, casa pastoral. Eu, quando saí de lá, deixei pedir a convenção para botar o Silas, meu genro, que já era o co-pastor da igreja,
Eu convidei ele, trabalhava no INSS, convidei o Cilo, ele chegou em Crateús, era filho de crente, o pai crente, a mãe crente, mas ele, quando chegou a adolescência, ele enveredou por caminhos diferentes, aí estudou-se, preparou-se, aí chegou em Crateús, eu era pastor em Crateús, ele chegou, aí viu a Tamazinha, que é a esposa dele hoje, há muitos anos já. Aí ele perguntou se a Tamazinha queria namorar e casar com ele. A Tamar disse assim, tudo dá certo, só não dá certo é você ser desviado, eu não vou dar esse desgosto ao meu pai. Por isso é que eu digo sempre que a minha família é o meu tesouro. Sempre disse e sustento. Continuo sustentando. Por sinal, agora depois que eu estou jubilado, meu filho tem cuidado de mim. Pastor Segundo, antes de falar do seu sucessor, o templo em Novo Oriente era o maior templo na época, né? Era sim. As dimensões do templo, né? Um templo imenso. Era. E foi feito num tempo recorde. Foi. 90 dias, foi isso mesmo, pastor Segundo? 90 dias o templo foi concluído? Foi. Porque o pessoal queria. Eu pensava que a igreja ia se revoltar contra mim de tirar do centro da cidade o templo para botar mais arredado, lá num alto. A igreja concordou plenamente. Foi uma igreja abençoada. Pastor Segundo, Novo Oriente, além desse trabalho importantíssimo na questão da estrutura da igreja, lá também o senhor fez grandes trabalhos. Nesse período também foi um tempo que chegava em nosso estado um evangelista chamado Márcio Roberto. Diga aí como foi o trabalho do Márcio Roberto, o quanto ele lhe ajudou a obra de Deus no Novo Oriente. Foi um verdadeiro milagre. Foi um verdadeiro milagre a vinda do pastor Márcio. Ele não quer que ninguém chame ele de pastor, mas ele é. Aí eu convidei ele para fazer uma cruzada lá, era 3 ou 4 dias, noite. Ano de 1999. 190 pessoas aceitaram Jesus nessa cruzada do pastor Márcio. Foi uma alegria tão grande, abalou a cidade, o prefeito veio, os funcionários da prefeitura, as pessoas a elite veio para assistir o culto e todo mundo ficou maravilhado. Aceitaram a Jesus 190 pessoas, quase 200 pessoas, bem pertinho. Aí, quando terminou a cruzada, o pastor Márcio me chamou assim à parte e botou a mão no meu ombro com cara de choro. Disse, irmão Segundo, bote o cavalo, com essas palavras, bote o cavalo nessas pessoas, meu irmão, porque senão não fica ninguém. Tem acontecido por aí lugar que as almas aceitam Jesus, mas o pastor não se interessa, a igreja não se interessa para ir em busca dessas pessoas. Aí eu disse, pode ficar tranquilo, irmão. Pode ficar tranquilo, porque nós vamos visitar essas pessoas que aceitaram Jesus, todos. Nós temos aqui companheiros que amam o trabalho e querem ver o trabalho e está todo mundo satisfeito, viu? Foi um impulso grande para o trabalho. Quando chegou o batismo deste povo, o senhor convidou o evangelista Márcio Roberto. Ele estava fazendo uma cruzada em Independência. Eu telefonei para ele vir efetuar o batismo. Nós batizamos
45. 45 dessas pessoas nós conseguimos, ele disse, aí eu fiz um culto chamado Culto dos Novos Convertidos, só para eles, para ensinar e tudo. Aí eu telefonei para o irmão pastor Roberto, para ele vir efetuar o batismo. Ele veio lá no sertão, no açude. Flor do Campo. Flor do Campo. Aí eu disse, você que vai efetuar o batismo. Ele disse, um segundo, como é que a gente faz batismo? Eu digo, você já assistiu batismo? Tem assistido muito. Pois é daquele jeito, meu filho. É daquele jeito. Os candidatos, você entra na frente, os candidatos saem com você, aonde você achar o local bom de efetuar, era no açude. Lá chama açude da Flor do Campo. Flor do Campo. Aí eu disse a ele, você chama os candidatos, faz a confissão. O prometo. Aí você manda ele botar as mãozinhas assim, aí você faz a confissão. Você crê no Senhor Jesus? Creio. Você crê que ele batiza com o Espírito Santo? Creio. Segundo a sua fé e a sua confissão, você leva nas águas e você mesmo traz. Entra na água até aqui nos peitos, é só uma coisinha. Ele fez. Aí, foi bem. As pessoas tinham aceitado a Jesus, era um filho dele na fé. Pastor, segundo, no Novo Oriente, o senhor também realizou um sonho muito antigo, que era conhecer a Terra Santa. O senhor vai numa comitiva organizada pelo pastor Pedro Cavalcante Falcão, e o pastor Pinheiro de Messejana, pastor Onildo Santiago, pastor que estava em Itapipoca nessa época. O Raimundo Machado também foi. O presbítero Raimundo Machado de Carateús, e também o pastor Pinheiro e o filho dele, né? Que já estão todos em memória. Como foi o senhor realizar esse sonho, conhecer a Terra Santa, palmilhar a Palestina, a terra onde Jesus viveu? Eu orei mais de 30 anos. Orei pedindo ao Senhor que não me deixasse eu passar para a eternidade antes que eu fosse na terra, na cidade, em Jerusalém, aonde Jesus foi crucificado, derramou seu sangue para nos salvar, e eu queria conhecer. Ora, quando eu fui transferido para o Novo Oriente, da Iraçu para o Novo Oriente, foi aí. Uma comitiva que ia para lá, inclusive o líder dessa caravana era o pastor Pedro Cavalcante. Aí ele disse, vamos, rapaz. Ele já tinha ido uma vez, e essa já era a segunda vez. E foi uma viagem maravilhosa. Visitei o Muro das Lamentações, fui no sepulcro onde Jesus se diz que ele foi sepultado. Visitei tudo. Fui em Roma, fui no Coliseu. No Coliseu de Roma, vi aonde os cristãos eram botados por leão comer, para as feras comer, e está lá até hoje o marmanjo lá. Pois bem, aí foi uma viagem maravilhosa que eu fiz na minha vida. Eu era pastor em Novo Oriente, fui e vim, não adoeci, não gripei, fui para efetuar um batismo de talvez uns 10 candidatos que foram para ser batizados lá no Rio Jordão, no lugar onde diz que Jesus foi batizado por João Batista. Mas eu não tinha levado preparo. E neste dia a temperatura estava 0 graus. Estava muito frio. Aí eu disse para o pastor Pedro Cavalcante, disse para mim, você é quem vai efetuar o batismo. Eu digo, pastor, eu não tenho condição, meu irmão. Eu não vim preparado. Eu não fui instruído sobre a temperatura, o frio, início de ano, muito frio. De doer, viu? Pastor, segundo, Novo Oriente, a região da parentela da irmã Petronília, é uma região muito importante.
Voltando um pouquinho lá, tem um relato também de muitos livramentos que Deus lhe deu, mas teve lá um também, naquele rio lá da Passagem das Pedras, Sim, onde o senhor ia com o irmão Antônio do Patrocínio, também foi um grande livramento de Deus, né? irmão Patrocínio. Conte aí, depois do culto, o Muito, senhor meu amigo. atravessar o rio nas rebanceiras no Nós inverno. dirigimos o culto em Novo Oriente, meu filho, 4 léguas de Novo Oriente para São Raimundo. Eles dizem, né? E nós passemos o pé do caminho e viemos embora. Quando chegamos para atravessar o rio, já se aproximando do Batista, viu? Ali, antes disso, lá no Novo Oriente, caiu uma chuva, meu irmão, uma chuva. Quando nós chegamos para atravessar o rio, fazia isso, ó, fazia assim, a gente tinha que atravessar o rio 2 ou 3 vezes. 2 eu me lembro de bem. Aí a primeira vez nós passamos bem, né? Nadando. Tirava a roupa, amarrava aqui na cabeça e Com cinto. e tocava o braço na água. Quando nós chegamos na última, ali na Lagoa das Pedras, a última vez, aí o rio estava fumaçando mesmo, estava uma enchente grande. Aí o irmão Patrocínio era mais acostumado, eu era mais atrasado em nado, não é? Aí amarrei tirei a roupa, amarrei aqui na cabeça e toquemos o braço para atravessar o rio. E bem perto, o rio fazia assim, aí tinha um troço chamado romanço, não é? Um romanço que eu tava. Aí o irmão Patrocínio saiu na minha frente e saiu, e eu fui chamado por rumo desse romance. Aí um Patrocínio, mão segundo! Eu já estava me aproximando do bicho aí era uma barreira que fazia assim, aí era o meu fim ali. Quando eu meti os pés, eu ia morrer, já a água, quando eu me pus em pé, a água estava dando bem aqui. Aí eu escapei milagrosamente. E o irmão Patrocínio, rapaz, você ia por rumo desse chamava romance, eu fui de muito d'água. Meu Deus do céu, saí de Novo Oriente de pé para o Batista, dizem que é 4 léguas, eu não sei se é. Esse incidente foi exatamente no tempo em que o senhor era obreiro no Batista. Era. Aí vocês iam para dar assistência a um trabalho. Tinha uma família lá da irmã Eucária, do Pedro Zioca, né? Pedro Zioca, no Novo Oriente. Novo Oriente. Vocês saíam do Batista para dar assistência ao trabalho na sede do município. Tudo inverso, né? Tudo de pé. Pastor Segundo, realmente o senhor tem muitos relatos importantes para a gente relatar, quase com aquele que o Evangelho de João disse, se fosse contar tudo que Jesus fez, os livros do mundo todo não cabia, né? Mas assim, Novo Oriente realmente foi uma igreja que Deus realmente escolheu para ser exatamente, digamos assim, o epílogo, o final da sua jornada como pastor. O senhor, é sabido por nós que o senhor, em 2 ocasiões, marcou a data de o senhor pedir a sua jubilação. Em 2 ocasiões. E em todas elas a igreja lhe convenceu, não foi isso? Convenceu o senhor de não. Mas até que chegou o dia que deu certo. Eu fui falar com o pastor Basti e ele disse para mim assim, irmão Segundo, você vai estar pedindo a sua jubilação. Tudo era em Fortaleza. E você vai viver de quê? Ele disse, pastor, o Deus que tem cuidado de mim até aqui, vai cuidar de mim. Eu nunca andei atrás de formar fazenda, nem comércio, nunca fui de troca. Toda vez eu enojei negócio de trocar isso, coisa e tal. Deus cuida de mim. Aí eu disse para ele, isso. Deus que cuidou de mim até aqui, ele vai cuidar até o dia dele me chamar para o eterno descanso. Ele disse para mim assim, irmão Segundo, eu não tenho condição de pedir jubilação, porque eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu tenho esta casa aqui porque os irmãos fizeram esta casa para mim aqui.
Era uma casa boa, casa meio grande, né? Casa do pastor. E depois 70 anos, quando eu fiz 70 anos... Pastor Segundo, olha, deixa eu lhe interromper isso aqui. Quando o senhor tomou esta posição, é bem importante a gente deixar claro, e isso é muito bom os novos obreiros saberem, que o pastor Segundo, ele foi uma pessoa muito previdente. Ainda em Irauçuba, no ano de 1987, o senhor conseguiu uma aposentadoria por tempo de contribuição. Em 1987, ele pastor em Irauçuba, ele já conseguiu a aposentadoria dele, mesmo de um salário, era mais de 2 na época, mas ficou em 1. Mas o senhor já tinha esse salário, e também outra coisa importante, o senhor também, quando pediu a sua jubilação, o senhor já tinha uma casa preparada para o senhor ir morar. Tinha. Aqui em Guaraciaba do Norte. Comprei mais ou menos 10 anos antes. Quando eu estava saindo de Irauçuba, eu comprei esta casa aí em Irauçuba, comprei a casa já feita. Aqui em Itapipoca, aqui em Guaraciaba. Sim, aqui em Guaraciaba, na principal rua de Guaraciaba, que é a Francisco Bezerra. Comprei e fui para o campo trabalhar e deixei a casa aí, alugava e tal. Quando eu precisei, só fiz juntar os pertences e vim para minha casa. Me despedi. Quando o senhor já estava realmente decidido em tomar esta decisão, o senhor fez de forma prudente, o senhor falou com o seu pastor presidente, o senhor foi aconselhado por outros pastores, né? O senhor tomou uma decisão muito pensada, depois de muito orar, mas com relação ao pastor Silas, seu genro, que na época era gerente do INSS em Crateús. Com toda certeza. Como foi a reação de pastor Silas, que na época ele ainda era evangelista, né? Era evangelista da nossa convenção, tinha dirigido já o trabalho em Ipaporanga, né? Ele foi um desbravador do trabalho em Ipaporanga e também em Nova Russas. Ele ficou pouquinho tempo em Nova Russas, onde ele já era gerente do INSS. Quando o senhor fala da sua decisão em se jubilar e que ele seria o seu substituto, como foi a reação do pastor Silas? Como é que ele recebeu esse convite do senhor? Para ser o meu co-pastor em Novo Oriente. Trabalhamos juntos há uns 2 ou 3 anos, viu? Eu convidei ele se ele queria ser o co-pastor da igreja em Novo Oriente, para trabalhar comigo, para ele se preparar para o ministério. Então, inicialmente, ele foi chamado para ser o seu co-pastor. Foi. Sendo gerente lá, trabalhando em Crateús. Foi, mas eu pedi a ele para... Aí foi um tempo que houve uma revolta aí nessa coisa dele, né? As demissões voluntárias, o governo estava estimulando quem queria, né? Quem queria sair. Aí foi quando eu convidei ele. Você quer ser o co-pastor da igreja em Novo Oriente, trabalhar comigo, você vai. Ele disse, eu aceito. Ora, aí eu digo, você vai me substituir, quando eu fizer os 70 anos, eu vou pedir a minha jubilação e eu vou pedir o pastor Emiliano para você ficar aqui como pastor da igreja. Eu disse, tudo bem. Ele foi. E eu dava uma ajuda a ele, né? Era pai de família, né? E quando eu falei com o pastor, já era o pastor Basto. Falei com o pastor Basto, irmão Segundo, o que você pedir, irmão, que for possível, a gente faz, porque você é um obreiro que vem trabalhando e tem dado certo. Onde você chega, o trabalho prospera. Então, você não vai apresentar uma pessoa que não é digna de cuidar do trabalho. Pois tá bom. Aí, quando eu saí, eu fui à convenção com ele e falei com o pastor Basto, tudo bom, meu irmão, tudo bem, ele é o co-pastor da igreja, já sabe como é a maneira de trabalhar, você saindo, ele pode lhe substituir. Assim foi, quando eu saí, impulsei ele como hoje,
Quando foi à meia-noite, eu peguei o carro. De mudança. Sem ninguém sabe o caminhão, e com a minha bagagem, com tudo, e vim parar em Guaraciaba, na minha casa. Eu já estava com 10 anos que tinha comprado, né? Ou 8 anos. O senhor com um dos últimos trabalhos que o senhor fez foi a inauguração exatamente do templo em 2021, julho de 2021, uma festa muito bonita, com a presença do pastor Pedro Cavalcante, que era, na verdade, era o pastor de fato, né? Porque ele é quem dava assistência aos pastores no interior, o pastor Pedro Cavalcante Falcão, uma festa muito bonita. O senhor inaugurou em 2021, em julho de 2021, quando foi exatamente no dia 31 de dezembro de 2002, completando exatamente 37 anos, né, como pastor à frente de igreja, o senhor é jubilado, numa festa bonita. O senhor mesmo foi quem orou pelo pastor Silas, pastor Zé Bonfim, que é o co-pastor. E como o senhor mesmo está dizendo, na madrugada daquele mesmo dia, o 1º de janeiro, o senhor já estava aqui na sua casa, aqui, preparado aqui em Guaraciaba do Norte. Na Francisco Bezerra. Pois é, foi assim que aconteceu, né? Pastor Segundo, nós aqui, nós sabemos exatamente do seu amor pela obra de Deus, mas são 23 anos passados, né, desde o dia que o senhor se jubilou, né, de 31 de dezembro de 2002, né, para 2025, são 23 anos, né, que o senhor está realmente na condição de pastor emérito, né, que é uma condição honrosa, e que nesse período, né, o senhor realmente pôde ver o caminhar, o desenrolar dessa história, dos seus filhos na fé, o próprio trabalho do pastor Silas, o ministério do pastor Silas, Deus honrando, pastor João Bezerra, Deus dando a ele a condição de ser, durante 6 anos, né, o presidente da nossa instituição máxima aqui no Ceará. Mas também foi um tempo também, nesse período também, o senhor também, o senhor perdeu e o senhor ganhou com a partida da sua esposa, Irmã Petronila, em 2018, né? Mas assim, acima de tudo, depois de ver tudo o que aconteceu, toda a trajetória, o senhor vê, por exemplo, o trabalho destas igrejas por onde o senhor passou, né? Os seus rastros ficaram nesses lugares, em relação ao que o senhor está vendo, o que está ficando, né, está construído aí. O que é que o senhor tem para dizer para a geração de pastores novos? O que o senhor tem para dizer para a sua família, que o senhor também é uma das coisas que o senhor fala muito, de o senhor não ter, entre os seus filhos, o senhor não ter nenhum fora da lei, não ter um bandista, não ter um satanista, não ter um ateu. Não né? ter um sodomista. Então, o que é que o senhor tem para dizer para os seus filhos, seus 10 filhos que aí estão? O senhor tem filha, esposa de pastor, Deus tem honrado os seus filhos com boas posições, profissionalmente, né? Ministerialmente. O que é que o senhor tem para dizer como palavra de conclusão, na condição agora de um pastor emérito, há 23 anos, o que é que o senhor tem para nos dizer daquele que está aí, construído, que Deus fez, e quais são as suas expectativas em relação ao futuro, né? Porque, na verdade, nós aguardamos, né? O que eu tenho a dizer é que eu sempre disse, e continuarei dizendo enquanto eu viver: a minha família é o meu tesouro. Eu amo os meus filhos, e agora posso dizer com toda a verdade que meus filhos me amam, porque nessa doença que eu tive agora, essa pneumonia que eu andei na sombra da morte, eu vi que eu pedi a Deus que me tirasse. E o que foi que Deus fez? Ele foi me curar. Eu pedi para ele me tirar. Senhor, me tire desse vaso de lágrima. Aí o Senhor disse: já chega. Porque eu tive muito doente mesmo, sem ter mais prazer de viver nem um dia. Deus me levantou e eu estou aqui contando a história. Já comecei a fazer caminhada com a bengalazinha. Com a bengalazinha e coisa e tal. Hoje eu já estou andando sem nada e estou esperto. E pedindo a Deus que me conceda a graça de eu ver meu filho
que é o Timóteo, dono dessa casa ali, que eu estou mais ele, e ele fez um quarto para mim com banheiro, com tudo direitinho. Eu fico lá à vontade, durmo a hora que eu quiser, me deito a hora que eu quiser, leio a palavra de Deus, e assim eu só tenho que agradecer a Deus o que Deus fez comigo, né? Não tenho tristeza nenhuma de ter pedido a minha jubilação, porque eu dei a minha vida desde jovem, no trabalho de Deus, andando, desbravando, fundando trabalho, congregações, ganhar a alma de Jesus naquela macambira que você mais ou menos andou comigo, subindo serra e descendo serra, tudo de pé. Na macambira aí, na extrema do Ceará com o Piauí, nós viajava de noite, porque de dia ninguém aguentava a areia, que era meio que fogo, numa época dessa principalmente, né? E eu estou aqui contando a história. Estou com 90 e estou completando 96 anos, não é? Aí não estou caducando, não estou. Tive doente, já estou andando sem bengala. Passou pelo coronavírus? Sim. Tive na sombra da morte, naquela doença. Escapei com água de coco. De comer nenhum passava aqui. Não tinha comida boa. Aí eu senti de Deus. Tomei água de coco e sustentei e escapei. Estou contando a história. Meus irmãos, o pastor Antônio II Carmo, ele faz parte de uma família de 11 irmãos. Ele é o quinto, né, de 11 irmãos. Ministerialmente, ele teve, cooperando com ele no ministério dele no Ipu, o seu irmão José Joaquim Sobrinho, a quem Deus já levou, o santo homem de Deus, aonde funcionou o trabalho, a congregação da Albina, né? E ele tem o seu irmão caçula, né, Vicente Joaquim do Carmo, que é pastor de uma outra igreja lá no DF, né, em Brasília, né? Então, hoje, na verdade, a família do pastor Antônio II se resume de irmãos apenas o pastor Antônio II e o seu irmão caçula. De 11 irmãos, ele é remanescente desse trabalho. Queridos irmãos, eu queria agradecer a Deus pela grande cooperação do presbítero Técio, que está me ajudando nesse trabalho. Eu quero dizer para os irmãos que nós estamos realmente comprometidos com esse projeto, colocar a história do pastor Antônio II em um livro, né? Vamos contar a trajetória deste pastor. Eu creio que nós precisamos resgatar a memória dos nossos novos irmãos, como foi esses trabalhos, como a Igreja Assembleia de Deus, ela teve o seu início em nossas terras, e que vocês aguardem. Em 2026, o pastor Antônio II Carmo, em janeiro, estará completando 60 anos que ele foi ordenado, ele foi enviado para o Ipu, né? Então, ele estará completando 96 anos de idade e 60 anos de ordenado ao ministério. Então, vai ser um ano de muita celebração ao Senhor. Os irmãos, fiquem atentos. Nós estamos com esse trabalho já na mão, nas mãos de editores. Vamos fazer um trabalho bem elaborado, com muitas informações pertinentes, não somente à vida do pastor II, mas também das cidades por onde ele passou, que é muito importante. Isso vai servir até de fonte de informação para essas 5 igrejas em que ele foi pastor, né, a região, porque aí vai estar, com certeza, nós vamos colocar os primeiros crentes, né, como o trabalho realmente iniciou até a chegada, a passagem dele por estes lugares. Então vai ser um trabalho muito inspirador para os novos, para as novas gerações e, acima de tudo, documento, porque nós temos, né, poucos documentos que relatam esses acontecimentos. Então nós vamos encerrar esse trabalho. Eu quero agradecer a Deus pela cooperação do presbítero Técio Freitas, da Assembleia de Deus ali, Tempo Central, em Nova Russas, que está me secretariando, está me ajudando nesse importante trabalho de coleta de dados e informações. E se Deus quiser, no próximo ano, 2026, nós vamos apresentar para vocês esse material e vai ser uma bênção de Deus. Eu espero que meu pai esteja vivo em maio de 2026, por ocasião do nosso evento convencional, quando é desejo nosso o lançamento desse livro, por ocasião do evento convencional em maio de 2026. Então, a todos meus irmãos, a nossa gratidão em nome de Jesus.
Pastor Segundo vai orar, encerrando essa. Pode ficar sentadinho mesmo, ore ao Senhor nosso Deus, agradecendo a Deus pelas pessoas que vão lhe ouvir, o trabalho do presbítero Tess, que está nos ajudando nesse trabalho aqui. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, Pai de eterna bondade, Deus de infinita misericórdia, graças te rendemos, ó Deus, que na manhã deste dia, Senhor, Sim, meu Deus, nós tivemos este encontro, Senhor. Ó, meu Pai querido, relembrando os passos, as caminhadas que eu fiz, Senhor, levando a Tua palavra, sim, Senhor, meu Deus, por esses sim, Senhor, sertões quentes, por essa serra, por Amacambira, por todos estes lugares, Senhor. Abençoe-nos dos altos céus, os Teus servos, Senhor, que estão participando desse trabalho. Confirma, Senhor, com a Tua bênção, e que os livros que forem feitos não cheguem para quem quer, Senhor. Meu Pai amado, no nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. amém, amém. Deus abençoe.